Oiê! Eu vim fazer um review da minha semana, contar pra vocês como que tá sendo e também pra deixar registrado como que tá sendo esse meu início no triatlon. Essas 2 últimas semanas eu fiquei bem feliz porque eu tava vindo aí de uma sequência de gripes constantes, a minha imunidade estava muito baixa. Então, essas 2 últimas semanas eu consegui completar todos os treinos, sem gripe, sem dor de garganta, sem nada. Então, foi super tranquilo. Os meus treinadores diminuíram muito a minha carga de treinos do que eu tava começando. Exatamente por conta desses episódios, o meu corpo não tava dando conta, minha alimentação não tava ajustada para isso. Porque assim, o triatlon ele exige muito. A gente acha que não, mas ele exige muito do nosso corpo, muito mesmo. Então, se a gente não tiver uma ótima hidratação, um sono muito bom e uma alimentação planejada, tipo, não vai dar certo. Então, eu fui na médica do esporte na semana retrasada e ela me deu alguns exames para fazer e um deles foi a calorimetria, que basicamente ela vai ver quanto que eu gasto em repouso, e eu fui fazer esse exame na semana passada. Então eu gasto 1.440 calorias em repouso, sem fazer nada, só com os meus órgãos funcionando e tudo mais. Mas aí a gente precisa pôr a carga dos meus treinos, quanto eu gasto nos meus treinos e quanto eu gasto me movimentando no dia, né? Andando, trabalhando, enfim, todas essas coisas. Eu vou passar pra minha nutricionista agora e aí a gente vai ajustar isso pra bater, pra eu não gerir menos do que eu tô gastando, né? Mas bom, isso tá tranquilo, então eu vou fazer um review de todos os meus treinos essa semana e vou falar um pouco como foi. Tem sido um pouco complicado, acho que a parte mais complicada, além dessa da imunidade, a parte que eu preciso ficar de algumas coisas. Por exemplo, o meu marido, ele é uma pessoa muito noturna e eu sou uma pessoa muito diurna e a gente tem hábitos totalmente diferentes. Então, tipo assim, ele vai dormir de final de semana bem tarde, eu vou dormir tipo 9 horas, eu já tô morrendo de sono. Então, essa questão tá sendo bem complicada. Não complicada, porque a gente não tem atrito, ele me apoia muito, muito, muito. Mas eu acabo querendo dar conta de tudo e, na verdade, eu não consigo dar conta de tudo. Então, eu preciso saber até que horas que eu consigo ficar, tipo, com ele vendo filme, fazendo nossas coisas, até um certo horário pra eu conseguir ter uma noite de sono boa. Agora tá ainda mais tranquilo porque de domingo é meu dia de descanso, então eu consigo ficar até mais tarde com ele. Mas mais pra frente não vai ser, e aí a gente vê o que vai ser. E também a questão de pedir coisas. Eu amo pedir comida, eu amo comer fora. Só que eu preciso bater a minha meta de proteína todos os dias, eu preciso bater a minha meta de carboidrato todos os dias. E é bem complicado pedindo comida. Comida você não escolhe muito quanto você tem, fora que tem muita coisa adicionada. E eu queria ganhar mais massa muscular e perder um pouco de gordura. Eu tô pela minha bioimpedância, eu tô com 22% de gordura. Tá tudo ok, o meu peso, eu tô com 60 quilos. O meu peso tá ótimo, a minha gordura tá ótima, mas eu não tô muito contente, então eu quero perder um pouco. Então também tem essa questão de ficar comendo em casa, que eu acho às vezes cansativo, eu gosto muito de pedir, então eu tô evitando um pouco. É bom que economiza, né? Vamos para os meus treinos. Segunda-feira, a Mari, eu tava um pouco enjoada das minhas corridas regenerativas, então a Mari, que é a minha treinadora, ela assumiu por 2 semanas os meus treinos de segunda-feira, porque quem dá é o Matheus. Então ela colocou 10 minutos correndo leve, 10 minutos subindo escada. Eram 3 degraus, era subir até o terceiro andar e descer durante 10 minutos e mais 10 minutos correndo. Foi bem tranquilo, eu nunca tinha feito esse treino, na verdade, quem faz triatlon aparentemente faz bastante escada, só que no meu prédio não tem a escada na academia, então ela pôs pra eu subir escada normal. Foi um treino bem diferente, foi bem tranquilo. O objetivo era pegar bastante o meu glúteo, mas não pegou quase.
e não pegar o meu joelho, que isso realmente não pegou o joelho, mas também não pegou muito o glúteo. Eu acho que quando eu começar a fazer tipo de 2 em 2, vai dar uma pegada maior. Pois foi bem tranquilo, tanto que eu consegui fazer a minha musculação. Eu fiz superiores, superiores e abdômen. Abdominal tem sempre os meus treinos, core, né, e costas. Costas que eu digo lombar para fortalecer os dois. Aí na terça-feira foram 32 minutos de bike. Essa foi um pouco pesada porque a Mari normalmente ela... 10 minutos de giro leve, 5 minutos carga pesada. Esse carga pesada, meu, a minha perna tava queimando. Mas eu adoro fazer isso. Aí depois, repetir 2 vezes a série. 2 minutos em carga pesada, em pé, em carga pesada, que também, cara, me matou. Aí depois, 1 minuto sentada, giro leve, 2 minutos carga pesada sentada, 1 minuto giro leve. Essa sequência 2 vezes. Então, assim, eu suei bastante. A minha perna, cara, queimava. Mas eu gosto muito. Só que só foram 32 minutos. Eu gostaria de ter mais tempo na bike. Mas tudo bem, eu entendo que agora o foco é ir aos poucos pro meu corpo ir acostumando e não acontecer o que tava acontecendo. Aí na quarta-feira são os meus treinos de tiro. Tiro normalmente pra mim, cara, é o pior dia de treino. É duro. E aí nos tiros normalmente, depois eu sinto meu joelho pega um pouquinho, meu glúteo também, porque eu tenho aquela dor do corredor, que ela vai da lateral do glúteo até a lateral do joelho. A gente trata isso muito na fisioterapia, mas em dia de tiros que exige um pouco mais, é um pouco mais pesado. Eram 2 km de aquecimento no pace de 7, 6 vezes 4 minutos no pace de 5,50. Esse pace pra mim, eu já fiz, o máximo que eu já fiz de tiro foi 5,30. Então 5,50 eu acho que eu já tô na Z-Morte já. E alternando com 1 minuto de caminhada e depois 10 minutos bem leve. Nos 10 minutos deu uma pegadinha no joelho, mas foi intenso, tá? Não foi fácil. O triatlon te ensina a ter muito controle da sua mente. Você precisa saber controlar muito a sua mente, porque o seu corpo aguenta. Óbvio que até certo ponto, né? Mas eu sei que o meu corpo aguentava esse treino, mas a minha mente estava toda hora: Isabela, o que você tá fazendo aqui? Vamos embora, desliga esse negócio e vamos subir. Vamos dar uma deitadinha, vamos dar uma relaxada, já deu. E não é assim, né? Então você tem que ter muita mente forte. É bom que isso te treina muito. E outra coisa que eu até tava pensando hoje na natação é que quando eu começar a entrar na represa ou no mar, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu morro de medo. Eu morro de medo de ter um bicho, de ter alguma coisa. Na piscina eu já fico meio noiada. Mas na represa que eu não vejo nada, cara, não sei como vai ser. Tô ansiosa pra descobrir. Eu acho que ninguém fala muito sobre isso, né? Eu tentei ver em alguns vídeos, mas ninguém fala muito sobre como que é o início das coisas. Todo mundo já fala depois do fim, depois de Ironman, depois de não sei o que. Ninguém fala muito do início. E eu queria muito encontrar alguém que falasse do início pra eu saber, mas é raro. Aí, quinta-feira, eu tive 500 metros de natação, 100 metros livres, 300 de braço crawl com flutuador e 100 livre, deu 500 metros. Eu fiz até que rápido, em 20 minutos. Se eu não me engano, na quinta-feira eu fiz um vídeo pra vocês sobre... Eu fiz um 24 horas comigo. Esse vídeo vai ser postado antes desses 24 horas, então vocês vão ver ele daqui a alguns dias. E aí, na quinta-feira também, eu fiz 20 minutos de bicicleta. 20 min de giro leve depois da natação, então basicamente foi uma T1. A T1, pra quem não sabe, no triatlon você tem 2 transições, que é a T1 e a T2. A T1 é a transição entre a natação e a bicicleta, porque é natação, bicicleta e depois corrida, né? Então a T1 é a transição entre a natação e a bicicleta, e a T2 é a transição entre a bicicleta e a corrida. Essa eu fiz uma T1 de 500 metros nadando e 20 minutos de bike. A bike que eu uso é a bike indoor, que é aqui do prédio, então ela não conta por quilometragem, a gente conta por tempo mesmo. Sexta-feira eu tive o meu treino, a Mari
largou mão dos meus treinos e só me deu 1 hora de musculação. Não deu pra fazer sexta-feira o meu... Quer dizer, não deu pra fazer a 1 hora inteira, né? Sexta-feira o meu dia foi um pouco corrido, então à noite eu consegui descer com o Vini. Eu tive o nutricionista e tal, os exames. Demorou bastante, depois eu tive que voltar na correria e tal. E aqui no meu prédio tem uma sala de funcional, que tem box, tem algumas coisas de funcional. E aí a gente conseguiu descer lá pra fazer, eu fiz uns 40 e poucos minutos. Fiz bastante, esse era o meu treino de perna, então fiz bastante elástico, agachamento, afundo, stiff. Com elástico eu tô adorando, tem me ajudado bastante nas dores. No sábado eu não sei o que aconteceu. Normalmente, antes de longo, eu sempre como macarrão com carne moída, porque é o pré-treino fácil, sabe? Mas a gente decidiu pedir japonês. E aí que entra um negócio que eu tô falando, que você precisa ser mais regrado no triatlo. Não adianta querer dar conta de tudo, não vai dar. Então eu pedi japonês, aí eu comi muito peixe, arroz, que é carboidrato e tal. Mas não é uma coisa que eu tô acostumada, não é uma coisa que o meu corpo tá acostumado. Arroz de japonês não é sempre que eu como. Eu comecei a comer agora, porque antes eu não gostava. Então eu acordei no outro dia, não com tanta energia, como eu acordo quando eu como macarrão, mas enfim, tomei o meu pré-treino, comi bolacha de arroz com doce de leite, tomei meu super coffee, morning shot e fui. O meu treino eu tava muito feliz porque era 1 hora ou 10 km. Fazia muito tempo que eu não fazia 10 km. Eu falei, é hoje, vou arrasar, vou fazer 10 km. Nem que eu passe, porque os meus 10 km eu fiz em 1 hora e 10 minutos, alguma coisa assim. E aí eu falei, é hoje, eu vou bater meu RP aqui, tá tudo certo. Só não bati o RP como tive a dor da respiração. Aquela dorzinha chata aqui, sabe? E normalmente eu não tinha mais na esteira. No começo, quando eu comecei a correr, eu tinha muito em toda a corrida, esteira, rua, qualquer coisa eu tinha. Hoje, nem correndo na rua eu tenho tanto. E na esteira é raro. Tive. Só que aí normalmente quando eu tenho, eu paro 5 minutinhos, paro mesmo, sento e espero. E normalmente ela passa. Ela não passou. Ela ficou 1 hora comigo. Assim, nas horas que ela doía muito, eu parava. Aí eu fiz isso umas 2 vezes, parei uns 5 minutos. E continuei. Mas, cara, ela ficou comigo a 1 hora de treino. E aí eu não fiz 10 km. Eu fiz 7,80. Deu 1 hora certinho. Eu até postei meu treino no Mundo. O que aconteceu? Porque, tipo, eu fiz num pace de 7,30. Normalmente não era esse pace que tava programado e tal. Então, deu basicamente errado. Não foi o que eu tava esperando. E aí é outra coisa que o triatlo ensina. É você lidar com as suas frustrações. Porque às vezes a gente não consegue fazer o que a gente tá esperando fazer. O nosso corpo, mesmo que você faça tudo certo, às vezes não é seu dia. Às vezes o seu corpo não dorme tão bem quanto você acha. E aí você não consegue controlar isso. Ou às vezes você até dorme, mas não é seu dia. E aí não é. Não tem o que fazer. Tem a sua mente parar, respirar e falar, tudo bem, é isso, vamos pro próximo. Ainda bem que o Matheus deixou pra eu fazer esse mesmo treino no sábado de novo, deixou eu repetir ele, porque eu tava com medo dele abaixar de novo e falar, não, corre aí 7 km ou 8. Então, eu vou conseguir, aí eu vou fazer tudo certo e vai dar certo. E depois eu fiz 20 minutos de natação, deu uns 550 metros. Essa natação não é uma transição, até porque não tem transição de corrida para natação. É mais, como a Mari fala, é mais um regenerativo, é mais pro seu corpo relaxar, descansar. A água tem esse poder de relaxar um pouco o corpo. Então é uma natação super levinha, eu só vou treinando um pouquinho de crawl, bem técnica assim, prestando muita atenção e bem leve. Então foi extremamente tranquilo. Eu faltei com um dos treinos de musculação essa semana. Uma coisa que eu quero fazer pra essa semana é prestar bastante atenção nesses treinos de musculação que eu não posso perder. Eu preciso fortalecer principalmente a parte do meu glúteo, que é o que vem
Eu venho tratando na físio, né? Por conta dessa dor aí do corredor. Eu quero levar mais a sério os treinos de musculação, porque é uma coisa que eu não gosto. Eu odeio fazer musculação, odeio. Eu até tinha pensado, quando eu comecei, eu fazia aulas coletivas, que eram muito melhores, eram muito mais legais. Mas agora é musculação na academia, com peso, e cara, que preguiça. Eu tenho muita preguiça de fazer isso. Então eu preciso focar. E aí tem que fazer, e não importa se eu quero ou não. Então o que eu quero pra essa semana é dar mais foco nos treinos de musculação, conseguir fazer os 3 treinos, conseguir fazer mais uma liberação, tipo, com o rolinho e tal, pra dar uma ajudada, conseguir fazer mais alongamento. Essa é a meta dessa semana e vou conseguir. E aí no domingo eu descansei, claro. Assim, eu gostaria de descansar mais nos domingos, porque os domingos a gente ainda sai um pouco mais e tal. Eu gostaria de, cara, ficar dormindo o dia inteiro. E é necessário, mas foi isso. Espero que vocês gostem desses relatos assim. Eu vou tentar fazer mais, mas também mais para eu guardar e ir vendo a minha evolução conforme o tempo for passando. Se inscreve no meu canal, curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas e se vocês quiserem me dar algumas dicas nos comentários que vocês fazem, se vocês já são triatletas ou se o que vocês querem ver por aqui, vocês me falam, tá bom? Beijo!